Fala pessoal, José Lopes, mais uma vez com vocês no canal Ler é Preciso, hoje com o 27º livro que li em 2018, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do alemão Friedrich Engels. Esse livro foi publicado a primeira vez em 1884 e aborda o desenvolvimento da sociedade humana desde os primórdios até a modernidade. Engels ele vai tomar como fundamento a obra do antropólogo norte-americano Lewis Henry Moran. E, a partir daí, ele vai desenvolver a sua análise a partir do materialismo histórico, com ênfase no aparecimento da família e da sociedade capitalista. O que seria o materialismo? Segundo esse princípio, o desenvolvimento humano ele acompanha os progressos obtidos nas produções dos meios de subsistência. A obra inicia-se com os estágios pré-históricos de cultura, que segundo Morgan são 3. O estado selvagem, que consiste naquele período em que o ser humano ele coletava o seu alimento direto da natureza. Temos também o segundo estágio, que é a barbárie. Aí o ser humano ele aprende a criar gado, ele aprende a mexer com a agricultura. E nós temos o terceiro estágio, que é a civilização, onde o ser humano começa a trabalhar com fundição de minérios, ele cria a escrita e a própria arte. Para Morgan, as civilizações bem primitivas, a sexualidade era bastante livre, não havia limites sexuais entre as tribos, ou seja, todas as mulheres, cada mulher pertencia a todos os homens e cada homem pertencia a todas as mulheres. Então, naquele contexto bem primitivo, não havia o entendimento de infidelidade, de incesto, até a questão do ciúme. Para Engels, ciúme ele é um conceito que aparece tardiamente na história humana. Ainda segundo Morgan, a esses 3 estágios pré-históricos de cultura correspondem 3 modelos de família. A família consanguínea, onde são excluídas relações entre pais e filhos, ficando apenas a relação entre irmãos e irmãs. O segundo passo no progresso do conceito de família seria a família panaluana, onde, além da exclusão das relações entre pais e filhos, excluiu-se também a relação entre irmãos e irmãs. Então nós temos esse tipo de família, a relação apenas entre primos e primas, sobrinhos e sobrinhas. E, por fim, família pré-monogâmica. Aqui o homem ele vive apenas com uma mulher, no entanto, a infidelidade ocasional, a poligamia ocasional continua sendo um direito masculino. Interessante notar que Engels diz que nesse período da família pré-monogâmica e nas anteriores, os filhos eles pertenciam às mães, porque era impossível saber a real paternidade das crianças, mas a maternidade não. Então as mulheres acabavam sendo bastante estimadas pela sociedade por conta desse direito materno que elas tinham sobre os seus filhos. Outro ponto também que mostra, segundo Engels, que a mulher ela tinha bastante estima nessas sociedades é que era uma sociedade comunista, ou seja, não havia ainda propriedades privadas e quem tomava de conta dos afazeres domésticos era a mulher. Então a mulher ela tinha total poder sobre essa economia comunista, digamos assim. A partir do momento que o homem ele assume também essas funções domésticas, aqui, segundo Engels, acontecerá a derrocada do sexo feminino e ela vai passar a ser também uma espécie de serva do marido. Essa transição, é aí que ocorre a transição entre a sociedade pré-monogâmica para a sociedade monogâmica. E segundo Engels, a criação, o aparecimento da sociedade, da família, melhor dizendo, monogâmica, ocorre a partir do momento em que há o acúmulo de riquezas nas mãos de alguns. Ou seja, a partir do momento que se cria a propriedade privada. O homem, ele acumula riquezas e ele quer transmitir essa riqueza para o seu descendente, para o seu filho homem. É bom deixar bem claro. Para isso, ele tem que garantir que a mulher lhe seja fiel. Então, no casamento monogâmico, a mulher ela deve fidelidade ao homem. Assim também como o homem, na teoria,
deve fidelidade à mulher. No entanto, na prática, nós vimos ao longo dos séculos que esse peso, esse fardo, ele caiu muito mais sobre os ombros das mulheres do que dos homens. Então Engels ele vai afirmar que essa sociedade monogâmica digamos assim, é onde ocorre a primeira oposição entre as classes, é a primeira luta de classe. É o primeiro momento em que um opressor oprime o mais fraco. É quando o homem ele se julga, ele se coloca numa posição de superioridade em relação à mulher. É aqui também, uma vez que a riqueza é tida como o bem supremo, que vai ter a necessidade, a criação de uma instituição que consagre essa riqueza como bem supremo e que proteja a propriedade privada. Cria-se então o Estado. Então Engels vai dizer que o Estado ele vai surgir para também conter essa oposição de classes. Não só conter, mas como ser um instrumento também de exploração dos fortes em detrimento dos mais fracos. Foi assim no Estado antigo, onde o Estado ele legitimava, digamos assim, os donos de escravos subjugarem os seus servos. Foi assim também no Estado medieval, onde o Estado fez com que os camponeses se submetessem à nobreza, e é assim no Estado capitalista moderno, onde o trabalhador assalariado ele é explorado pelo burguês através do capital. Engels ele fala muitas outras coisas, fala sobre a família no contexto grego, romano, saxão, mas praticamente o que me chamou bastante atenção são esses conceitos que eu acabei de dizer para vocês. É um livro que vale a pena ser lido. Quem acompanha o meu canal, as minhas leituras, percebe que na maioria das vezes são leituras de escritores conservadores, de direita. No entanto, eu resolvi fazer essa leitura, que é um clássico, né, da literatura de esquerda, digamos assim, para que eu possa ter realmente a minha opinião formada a partir das obras originais. Então isso foi o que eu pude aprender dessa obra, considerada um clássico do pensamento universal, e também eu comecei a entender por que os militantes de esquerda eles atacam tanto a chamada família tradicional. Para eles, a família tradicional, essa família patriarcal, é um dos pilares daquilo que eles mais odeiam, que é a sociedade capitalista. Tá? Então, vale a pena dar uma lida nesse livro para que nós possamos realmente tirar conclusões acertadas diretamente do original desses pensadores e não ficar ouvindo, sendo apenas ouvinte do que falam por aí nas redes sociais e programas televisivos. Ok? Então, obrigado mais uma vez por sua visita. Aguardo você no próximo vídeo. Vamos ler, porque ler é preciso.